Eu peço que você abra a sua Bíblia e fique em pé novamente em reverência a Deus. Abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. João 8, no verso 1 ao 11. Glória a Deus. O tema é a mulher adúltera. João 8, do 1 ao 11. Os irmãos acharam? Amém? Vamos fazer a leitura. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele e se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, que nós lemos e cremos, Senhor, que é fiel, Senhor, às nossas vidas, ó Pai, e que nós queremos cumpri-la, Senhor, e queremos aprender mais de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Traga, Senhor, a tua vontade aqui nesta noite, Senhor. Seja o Senhor falando, Senhor querido. Em nome de Jesus, leve os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor, para que a tua palavra, Pai, penetre no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Como eu disse, esse culto de Santa Ceia é muito especial para as nossas vidas. Essa palavra tem tudo a ver com isso, e eu não sabia que eu ia pegar no culto de Santa Ceia, não sabia que ia ter a Santa Ceia, mas Deus, Ele faz tudo perfeito, tudo maravilhoso, com isso que é Deus. Amém? Meu querido, eu quero começar falando da palavra, primeiramente falando do contexto da palavra, porque ela começa, os irmãos percebem que ela começa com mas. Aqui estava alguma coisa acontecendo, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Em algumas traduções está entretanto, mesma coisa, mas entretanto, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que estava acontecendo naquela época? Jesus, ele já estava no meio do seu ministério pregando a palavra de Deus, e certa vez ele curou o paralítico do tanque de Betesda, paralítico de Betesda. Vocês também conhecem essa história, a maioria de vocês é conhecida. Aquele homem que estava 38 anos, paralítico. Ele estava esperando ali um momento, nesse tanque de Betesda. Os judeus, eles viram que quando as águas se moviam de ano em ano, aquela primeira pessoa que entrasse ali, enfermo, ela era curada. E Jesus se compadeceu daquele homem e curou aquele homem. Só que era o sábado. E o judeu, que eram os fariseus, mais propriamente dito, eles são muito religiosos. E eles se indignaram muito, eles já não iam muito com Jesus, pelas palavras que Jesus falava. E aí ele cura no sábado. Aí mais ainda eles querem estar em cima de Jesus. Mais ainda eles querem pegá-lo. E Jesus foge para Galiléia, volta para Galiléia. Um tempo depois, na festa dos tabernáculos, ele volta. Ele deixa acalmar, porque ele mesmo fala, ainda não era o momento dele ser preso, depois crucificado, por isso que ele se afasta. Mas depois ele volta de novo para a Judéia, então ele volta para Jerusalém. E ali, nós estamos logo, aqui nesse texto da mulher adúltera, é no dia seguinte
da festa dos tabernáculos. Porque ele volta numa festa que é especial para os judeus. A festa dos tabernáculos é a festa mais especial para os judeus. Ali eles celebram uma colheita e principalmente o tempo que eles ficaram no Egito, no deserto, do Egito, no caminho do Egito para Canaã, para a terra prometida. Então eles celebram, eles fazem uma grande festa, eles ficam em cabanas por uma semana, por 8 dias, e comemoram ali, então celebram a grande vitória que o povo judeu, que o povo de Israel teve naquela época. Então, é uma festa especial. Então, para o judeu, ali aquele judeu mesmo, filho que eram os fariseus que seguiam a lei, eles só seguiam a lei naquilo que convinha a eles. Eles não queriam saber, como Jesus falava bastante, do amor, da misericórdia, não sabia da lei. Então não podia pregar no sábado. E não podia ser mais que eles. Como é que Jesus consegue atrair mais pessoas que ele? E aquilo começou a incomodá-los. E eles então perseguiam Jesus. Só que aquilo dividia eles também, aqueles que estavam ouvindo. Até um deles, Nicodemos, um pouco antes aqui nós vemos que Nicodemos também, ele ficou balançando. E depois ele creu. Porque a palavra de Jesus ela não tem limites para quem ela vai atingir. Não tem divisão de raça, de cor, de posição social. Então, Jesus agradava a alguns e a outros não. E esses que não agradavam, a maioria eram esses fariseus, e eles então queriam buscar Jesus. Por que eu contei toda essa história? Porque vejam a situação de Jesus. Perseguido, então ele tinha que pregar, e ele pôs lá a cara dele a tapa, foi lá no meio da multidão, no meio do templo, no meio da festa dos judeus, e pregou. E ele era mais perseguido. Depois desse último dia de festa, em que tentaram prender, no último dia ele pregou mais veemente ainda, com mais vontade ainda, falando que ele realmente era o Filho de Deus, e aquilo indignou demais os fariseus. A ponto de eles mandarem os guardas, não, pode prender, agora você vai lá e prende eles. Os guardas mudaram e falaram para aqueles homens: olha, nós não conseguimos prender, porque ninguém falou igual esse homem. Então Jesus dividia ali as opiniões, mas ele estava sendo perseguido, e ele sabia que a hora dele ia chegar e que iam prendê-lo. Ele sabia que era muito difícil para ele estar ali. Mas acabou a festa e todos foram embora. Você pega o último versículo do capítulo 7, ele fala assim: então cada um foi para a sua casa. Essa começa aí a conclusão e já o início dessa palavra. Então cada um foi para a sua casa, cada um foi para o seu lugar. Eles voltaram para a família. Como eu falei, a festa dos tabernáculos, eles ficam nessa semana em cabanas. Às vezes vão para longe, às vezes eles ficam no quintal da casa mesmo, mas muitas vezes eles vão para longe das suas casas. Então cada um está voltando, todo alegre, e agora vamos dormir sossegado, vamos para casa, vamos curtir mais com a nossa família. E Jesus, para onde que ele foi? Para o Monte das Oliveiras. Você acha que ele foi lá participar de outra festa? Você acha que ele foi lá fazer o quê? Dormir no monte? Ele foi orar. Eu quero que você aprenda a primeira coisa nessa noite. Que você relembre que Deus, que Jesus, Ele jamais te abandona. Ele jamais dorme. Ele sequer cochila. Nem Jesus, nem Deus. Abra lá a sua Bíblia, no Salmo 121. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando você está em dificuldade, olha o que o salmista diz aqui no Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia.
mais difícil da sua vida, você pode crer que Deus está lá com você. Amém? Crer que Deus, Ele não te abandona. Aqui diz a palavra dormitar, cochilar. Ele nem sequer cochila, sabe aquelas pescadas assim? Com Deus não tem isso não. Ele está sempre de olhos abertos, atento, ouvido atento ao seu clamor. Amém? Então que nós possamos já ter essa lição nesta noite, que não importa qual for a situação, a dificuldade que você está passando, uma coisa sim você pode ter certeza: Deus está ao seu lado, Ele não dorme, Ele está pronto para te ajudar. Amém? Glória a Deus. E aí na sequência do texto, diz que Jesus, bem cedo, em algumas traduções até diz que de madrugada, era bem cedinho mesmo, Jesus já estava de novo no templo pregando. Porque ele sabia da importância de ensinar a palavra de Deus. Ele sabia da importância que tinha das pessoas entenderem o que é a palavra de Deus, o que é Deus para as pessoas. Então, e o que Jesus Cristo, o que Ele veio fazer na terra. Então era importantíssimo, isso era primordial para Ele, então por isso que Ele ensinava, independente de perseguição, independente de qualquer coisa. E aí fica então outro ensinamento para nós. Deus e a palavra dele é a Bíblia. É a nossa única regra de fé e prática. Amém? Então, em dificuldade, quando você está em luta, ou quando você está leve, ou seja, em qualquer momento da sua vida, você tem que ler a Bíblia. Muitas coisas nas nossas vidas deixam de acontecer. Muitas vezes as bênçãos para as nossas vidas são retardadas, são adiadas, porque nós deixamos de ler a Bíblia e de conhecer a Bíblia. Não é simplesmente ler a Bíblia, é porque muitas vezes nós deixamos de entender determinadas coisas. Um exemplo disso, Jesus, em certo momento, ele está junto com um grupo de fariseus, junto com um grupo de judeus, chamados de saduceus. Então eles tinham dúvidas e criam de uma maneira diferente sobre a ressurreição, e outras dúvidas lá que eles tinham, e eles questionam com Jesus sobre isso, sobre a ressurreição e outras coisas. E Jesus começa falando para eles: olha, vocês erram, sabe por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Na época não tinha, óbvio, não tinha o Novo Testamento, era a lei. Então Jesus estava falando para eles: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não leem a lei que vocês estão seguindo. Por isso vocês erram, senão vocês nem estariam me perguntando isso, diz Jesus. Então muitas vezes, onde que eu quero chegar? Muitas vezes nós estamos numa dificuldade, e o que fazer? E nós não sabemos o que fazer. Ah, mas eu tenho o telefone do pastor aqui, aí vai resolver o problema. Mas aí o pastor não pode atender. Aí então eu ligo para o irmão também não pode atender. Aí então eu vou esperar. Semana que vem eu pergunto, domingo eu estou lá na igreja, eu pergunto. E aí vai. Aí vai passando o tempo. Agora, se você ler a palavra de Deus, não estou falando que é tudo, não. Pastores, líderes, são muito importantes mesmo para a sua vida. Eles foram levantados por Deus para isso, para estar conduzindo as ovelhas, os pastores. Eles foram chamados para isso. Mas tem coisas que você mesmo pode resolver se você ler a Bíblia. Então fica essa lição também para você. Leia a Bíblia. Ela é a resposta para tudo. Amém? Voltando aqui para a história. Sobre o pecado. Porque esse é o tema da mensagem. O que Deus, o que Jesus fala sobre o pecado? Primeira coisa dessa passagem, como era a dúvida. A figura dessa mulher. O que acontece com ela em primeiro lugar? Ela é envergonhada. Então vejam só como que estava na situação. Jesus estava sentado, ensinando aquelas pessoas, ensinando
aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus. Eles estavam no templo. Chega então uma mulher, trazida por homens, pelos fariseus, pelos bambambãs da lei, e trazem aquela mulher para o meio de onde eles estavam, para o meio daquele lugar onde Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Vocês imaginam a vergonha que aquela mulher passou? Então, o pecado, nós podemos tirar isso de lição também. É bom para a gente, antes de pecar, que nós vamos ver que todos nós pecamos, nós pensarmos duas vezes, porque muitas vezes nós acabamos nessa situação, envergonhados. E é isso que o diabo quer. Ele quer que você peque, para em seguida ele te envergonhar. Já fiz o que eu queria, fiz ele pecar, desagradou a Deus, agora eu vou envergonhar ele. Porque ele podia ter deixado lá, né? Ah, já fez ele pecar? Não, o diabo ele quer te envergonhar. Então, você tem que crer que o seu advogado é Jesus. E se você pecar, você pode confiar nele, você pode dobrar o seu joelho, pedir perdão para Deus, e o diabo não vai te acusar mais. Amém? Seja qual for o seu pecado. Eu já falo para você, vai pensando aqui, será que o nosso pecado era pior do que o daquela mulher? Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. O pecado, não só terrível para nós hoje, com certeza, mas na época, um agravante, né? Muito, muito pior do que agora. Porque a mulher que era pega em adultério era realmente privilegiada. Aqueles que trouxeram aquela mulher lá, eles sabiam disso. E era lei que seguir. Não é mesmo que apedrejar, se fosse seguir segundo a lei. Então, o pecado dela era grande demais. Então, não se esqueça: teu advogado é Jesus. Então, você pode colocar diante dele, seja qual for o seu pecado. Pequeno, grande, para Deus não tem pecadinho, pecadão. É a mesma coisa. Se você mentir para o seu irmão, aliás, a palavra diz: se você deixar de fazer o bem que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer, você já está pecando. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa daquele que rouba, que mata. Para Deus é igual. Porque você pecou, você transgrediu a lei de Deus. Pecar é transgredir a lei de Deus. Então você está desagradando Deus. Mas isso tudo, nós vamos ver pela palavra, pode ser revertido se você abrir o seu coração para Deus. Amém? Agora tem as consequências. Eu falei que é igual perante Deus. Perante o mundo, não. Óbvio. Se aquela mulher tivesse apenas mentido, ela não seria levada para ser apedrejada. Então, tem as consequências do nosso erro. Nós temos que arcar com elas. O diabo, ele é astuto e mentiroso. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Astuto é manhoso, é aquele malandro. Ele queria, né, o diabo usou aqueles homens, aqueles fariseus, para condenar Jesus pela lei. Olha que interessante. A lei vinda de Deus, e eles se achando bam, só na hora nós vamos pegar Jesus. Agora nós pegamos eles. Agora nós pegamos ele. Agora ele vai cair em contradição. Porque o diabo ele quer dar o jeitinho dele. E ele conhece muito bem. Assim também diz as Escrituras. O diabo conhece muito bem a palavra de Deus. Vocês lembram das tentações de Jesus? Vocês lembram das tentações? Todas elas, como começam? Glória a Deus, pastor. Amém. Todas as tentações começam pela palavra. O diabo fala para Jesus: assim está na palavra, assim diz a palavra, assim diz as Escrituras. E Jesus como é que responde? Da mesma forma. Mas as Escrituras também diz que, olha o detalhe, o diabo é astuto.
Não pensa que Ele vai vir fazer você pecar com aquele chifrinho, um tridente. Agora você vai pecar. Te assustando. Aí você vai ficar com medo, eu vou pecar, porque senão eu vou fazer alguma coisa. Não é assim que age. Ele é muito manhoso. Então ele vai agir de forma que, de maneira que você pense que ele está certo. Olha, se Jesus não conhecesse a lei, ele teria caído. Lembra que eu falei no começo? Ler a palavra de Deus. Então muitas vezes nós caímos, e não é nem por conta de que é por conta que nós somos enganados, mas porque a gente não sabia, porque não lemos na palavra, não entendemos, e aí o diabo vem com mentiras, usando até a palavra de Deus, e nós muitas vezes caímos. Assim foi no começo também, com Adão e Eva. Lembra a história de Adão e Eva? É a mesma coisa. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós queremos também fazer o mesmo, pegar partes da Bíblia, pegar partes da palavra de Deus e utilizar naquilo que é bom, e nos esquecemos do contexto, nos esquecemos que tem uma história por trás daquilo. Eu vou dar um exemplo aqui clássico, rápido, para os irmãos, sobre dízimo. Qual que é o texto que nós utilizamos, que as igrejas em geral utilizam para falar dos dízimos? Livro de Malaquias, né? Nós sabemos, Malaquias 3,10 diz lá: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e abençoar a sua vida, se você trouxer o dízimo de uma maneira enorme. Vou abrir as janelas do céu, Deus está falando, derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Amém? É assim que diz, está lá em 3,10. No 11, ele está certo: repreenderei o devorador. Amém? Antes, tem também o texto, o 9, ele fala: porque não estão trazendo dízimo, eu amaldiçoo. Deus falando, eu amaldiçoo. Com maldição, eu amaldiçoo. Eu quero que vocês façam essa ligação. É a palavra de Deus que diz. Vocês podem conferir. Malaquias 3, 9, 10 e 11. Eu quero dizer para você que a palavra é o todo. Vocês acham que é assim que age Deus com a vinda de Jesus? Que Ele vai te amaldiçoar com as maldições? Não é assim que Deus age. Só que detalhe, Ele veio transformar, então por isso Ele vai me amaldiçoar, então melhor, então. Ele não vai me amaldiçoar, porque quando Jesus é amor, né? Então não vou nem dar o dízimo, porque se eu der, Ele vai me abençoar, e se eu não der, Ele vai me amaldiçoar, porque Ele mandou Jesus, Ele me ama, Ele perdoa os meus pecados. Não é assim. Por isso nós temos que ler a palavra toda. Nós temos que ler o que Jesus falou. Jesus ele ensina para os fariseus que gostavam de seguir a lei, que eles batiam no peito e falavam: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, estou ali certinho, todo mês eu dou meu dízimo. Os fariseus falavam aquilo. Aí Jesus falou para eles: mas o principal vocês esquecem. Vocês não deviam deixar de fazer isso, só que o principal vocês esquecem, que é o amor ao próximo, a misericórdia. E isso nós vamos ver mais para frente com a igreja primitiva, com os ensinamentos de Paulo. E nós vamos juntando tudo. Eu estou falando ainda de oferta, de dízimo, e nós vamos juntando tudo, e nós vemos que o mínimo que a gente pode fazer é dar o dízimo, é o mínimo do mínimo. Mas Deus, Ele vai te abençoar na medida que você também abençoa. Assim é a palavra de Deus com a vinda de Jesus. É o principal que Ele quer. Quando Ele fala do adultério, quando Jesus vem lá no segundo monte e fala também sobre o adultério,
Ele fala assim, olha, a palavra diz, a lei diz, que se você adulterar, é pecado de morte. Só que eu digo, Jesus falando, eu digo que se você olhar com a intenção de querer tal pessoa, se você for casado, aquela pessoa for casada, você já está adulterando. Então Jesus veio, apertou mais ainda. Mas por que? Ele é amor. Ele quer que tudo se encaixe, que todo mundo viva uma vida digna. Por isso ele vem ensinar. Não é que ele vem mudar a lei. Então, o que eu quero dizer é, não adianta nós pegarmos uma parte e falarmos, então eu vou pegar essa parte daqui do texto de Malaquias e vou falar que Deus realmente ele me abençoa, ele vai abrir as janelas dos céus, eu dou o dízimo, ele abre as janelas dos céus, e é verdade. Só que a gente fica só nesse texto. Aí depois a gente deixa de dar o dízimo, aí no ensino a gente não dá o dízimo. Só que a gente não vai lá ler o versículo 9 e falar que ele vai amaldiçoar a gente. Então, nós muitas vezes pegamos só parte daquilo que nos interessa. E como eu disse, muitas vezes, sem saber, sem conhecer as Escrituras. Nós temos então que ler a palavra de Deus e ver aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Agora eu quero que você imagine tudo, pense sobre tudo que nós estamos falando. Sempre com pensamento nesta mulher adúltera. O pecado dessa mulher que ela tinha era a morte, segundo a lei. E qual foi o final? Então, é isso que eu quero que você coloque em sua mente. Que aquilo que você fez, aquilo que você faz, tem referência sim na sua vida, aqui cotidiana na terra. Vai interferir. Só que Deus, Ele te ama acima de todas essas coisas. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Ele segue, até a mulher está lá. Então, no meio daqueles homens, passando uma vergonha danada, Jesus na dele, e aqueles homens insistindo. E aí Jesus fala: tá bom, vocês querem apedrejar, então pode apedrejar. Seja o primeiro aquele que não tem pecado. Quem não tem pecado pode lançar a primeira pedra. O que aconteceu? Ó, vazaram. Um a um daqueles casos. Eu fico imaginando a cena, né? Hoje para nós já com a história pronta, a gente pensa aqui que deve ter sido engraçado, assim, entre aspas, ver a cara daqueles mané. Vocês imaginam a situação, porque eles estavam no meio também. Eles estavam no meio junto com a mulher. Imagina quando Jesus falou isso, um com a mão no bolso. Esqueci de buscar meu filho na escola. Imagina a vergonha que eles passaram. Então isso também serve de ensino para a sua vida. Se coloque na presença de Deus. Se coloque na presença de Deus, porque quando o inimigo quiser te acusar do seu pecado, você confesse o seu pecado a Deus. E é isso que vai acontecer com o inimigo. Ele vai bater em retirada. Em nome de Jesus. Amém? Ele que vai sair envergonhado. Se ele quiser envergonhar a sua vida, é ele que vai sair envergonhado. Porque ele não pode, ele quer te acusar, mas ele não pode, porque Jesus já trouxe o perdão para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembre-se disso. Lembre-se que você pode resistir às tentações, ao pecado, e ele vai fugir de você. Lembre-se que também todos nós erramos. Não sei se vocês estavam aqui, aqueles que estavam aqui, acho que a maioria, há um mês atrás, o pastor Romeu, o pastor Rogério, esteve pregando aqui sobre a segunda chance. E nós brincávamos ali depois do culto e falávamos, né? Brincando, alguns irmãos, né? Tem que ter terceira, quarta, quinta chance. Brincadeira, mas brincadeira nós podemos levar para o lado sério. E aí,
Jesus vai responder: você tem que dar 70 vezes 7 chance. Sempre você tem que dar chance, porque você erra comigo. Ninguém é infalível, só Jesus. Ele foi o único, por isso que ele morreu. A ceia está aí, para nós lembrarmos do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele podia levar os nossos pecados, porque ele não conheceu o pecado. Então ele levou sobre si os nossos pecados, e por isso hoje nós podemos viver uma vida em santidade. Nós podemos sim. Por isso nós temos que buscar cada vez mais viver em comunhão com Deus, buscando a perfeição. Errar, nós vamos errar. Infelizmente nós vamos errar. E não interessa a posição que nós estamos. Eu erro, vocês erram, os pastores erram. Todos nós erramos. Assim diz a palavra de Deus. Diz que quem não tem pecado, quem fala que não tem pecado é mentiroso. E aí já está pecando. Porque é mentiroso que tem pecado. Então, o pecado, ele está sempre aí, ó. O vento de água está sempre nos tentando. O diabo é tentador. Então nós temos sempre que lutar. Mas o que nós não podemos é acusar o próximo, acusar aquele que está em pecado. No Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus fala sobre isso, sobre um irmão e o outro, o irmão tentando acusar o outro. Ele fala então: por que você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão se você tem um pedaço de madeira dentro do teu olho? Então tira primeiro esse pedaço de madeira, essa trava do teu olho, para depois ajudar o seu irmão a tirar o cisco. Então Jesus também estava ensinando da mesma forma, da mesma forma para essa mulher adulta, falando para aqueles fariseus: se vocês não têm pecado, então vocês atirem a primeira pedra, pode tirar. Mas não é assim que Deus trabalha. A palavra de Deus diz: se você vê que seu irmão pecou, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e conversar com ele e orar com ele. Se não tem abertura e for possível você levar mais irmãos, mais um, mais dois irmãos como testemunho, você leva. Agora, se não for possível nada disso, você vai orar por ele, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus trabalhe na sua vida, porque você não é Deus. Deus diz ainda que da maneira que você julgar as pessoas que erram, é assim que Deus vai te julgar, da maneira que você julgar. Então lembre-se que você também erra. O seu erro pode ser menor do que o daquela pessoa. Talvez um erro de um determinado irmão, de um determinado colega seu, te magoou demais, foi terrível para a sua vida. Mas lembre-se disso. Lembre-se da Santa Ceia. Lembre-se daquilo que Jesus falou e daquilo que Jesus fez pela sua vida. Você como pecador, você como homem errante, mesmo assim, Jesus foi lá e entregou a sua vida para que você tivesse salvação. Amém? Em último lugar, Jesus não te condena, Ele te salva. Amém? É isso que você tem que ter em mente. Ele não te condena. Aqueles homens levaram aquela mulher lá para o meio da roda e falaram: quero ver, agora nós pegamos Jesus, porque ele vai ter que falar que ela tem que ser apedrejada. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Mas Jesus não condena. Ele veio para salvar, não veio para condenar. Amém? Então receba a salvação de Deus, não a acusação, porque quem acusa é o diabo. Por isso, nós vamos pecar deliberadamente, de forma mal. Eu comecei a mensagem falando da cura de Jesus sobre
aquele paralítico de Betesda. No final, quando Jesus tem um encontro novamente com aquele paralítico, ele fala assim para ele: viu? Você está curado. O paralítico, lógico, estava todo feliz. E aí ele falou: agora vai. E não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele disse essa palavra para aquele paralítico que estava 38 anos enfermo. Muitas vezes, o que eu falei? O pecado, ele retarda a nossa bênção, retarda aquilo que nós temos para receber de Deus. Amém? Então, você precisa se consertar. Pecar deliberadamente, você não pode. Mas no momento seu de fraqueza, no momento que você estiver mais fraco e você cair, você pode ter certeza que tem alguém que vai te levantar. E é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Que deu a sua vida em seu favor. Amém? Glória a Deus. Concluindo, meu querido, é fato que todos nós erramos. Não é suposição. Será que eu erro? Será que eu não erro? Nós erramos. Podemos até muitas vezes não perceber. Mas se a cada dia, antes de dormir, você dobrar o seu joelho agora na sua cama e começar a pensar no seu dia, ou é melhor nem pensar isso, você vai ficar um bom tempo da madrugada, porque nós erramos muito. Nós erramos muito. Somos muito falhos. Infelizmente, nós somos muito falhos. Mas o melhor de tudo, que é fato também, é que Deus nos perdoa. Amém? Que Deus tem um perdão para você nessa noite. Amém? Por isso que eu falei da palavra, eu não sabia, volto a dizer, que eu ia pregar no domingo de Santa Ceia, porque Deus já tinha me dado essa palavra há um mês atrás. Mas Deus, Ele tem o perdão na sua vida. Aproveite esse momento, é que você vai ter a reflexão com Deus. Confesse a Deus os seus pecados, mude a direção, deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse o Salmo 51. Vou pedir para você também vai se colocando de pé. Salmo 51 fala sobre Davi, o rei Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que Deus tinha grande confiança nele. Só que ele pecou. Ele também adulterou. Da mesma forma que aquela mulher, ele cometeu o mesmo pecado. E pior ainda, porque ele matou um homem. Ele foi culpado pela morte do marido de Betseba. Aqui o Salmo 51, ele relata momentos depois que Davi foi confrontado pelo profeta Natan. Quando Deus revelou ao profeta e falou: vai lá falar com o meu servo Davi, porque ele está errado, ele pecou. Mas eu sei que esse não é o coração de Davi. Eu sei que Davi errou, mas eu sei o quanto ele me ama. Vai lá e repreende ele. E Davi entende aquela palavra. E Davi sente a dor de ter magoado a Deus. E aí ele ora assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Glória a Deus. É isso que você vai pedir nesta noite. E eu quero te convidar, nesta noite, se você quer receber essa oração de perdão, eu vou pedir para que você venha à frente. E em reverência a Deus, você pense naquilo que você ouviu nesta noite. E pense no que Deus pode fazer pela sua vida. No perdão que Ele traz. Amém? Peça a Deus um coração puro, um coração reto. Eu vou fazer diferente, meu filho. Eu não peço mais que você não venha à frente. Porque, como eu disse, todos nós pecamos. Eu não sei qual é o seu pecado, se você lembra ou não, se você vai se colocar agora diante de Deus. E nós vamos orar dessa forma. Vamos orar da maneira que Davi orou. Reconhecendo a Deus como o único que pode perdoar pecados. E o único que pode criar em você um coração puro e um coração reto. Amém?